Ela havia sido apresentada como esposa. Havia chegado de mão dada com ele, com o vestido que a família havia escolhido e com o sorriso que havia aprendido a usar nos ambientes onde sorrir era protocolo. Era nova no país, nova naquele mundo, e havia pessoas naquela mesa que apostavam, em silêncio, que ela não sobreviveria nem à entrada do primeiro prato sem fazer algo errado. O Sheikh Khalid Al-Amin havia pedido, com aquela voz baixa e firme, que não precisava de volume para ter peso, que ela ficasse em silêncio durante o jantar. Os investidores eram homens sérios. A conversa seria técnica. Ela não precisava se envolver. Ela havia concordado com um aceno de cabeça. Então o homem japonês à sua esquerda se virou para ela, ignorando completamente Khalid, ignorando os assessores, ignorando a mesa inteira, e fez uma pergunta diretamente a ela, em japonês. Perfeito, formal, com o peso de quem havia estudado em Tóquio e que estava testando deliberadamente se havia alguém naquela sala que merecia sua atenção de verdade. E Yasmin respondeu, em japonês, fluente, sem hesitar um segundo. O silêncio que tomou conta da mesa foi do tipo que muda coisas. Ei, pessoal do canal, se você já está dentro dessa história e quer saber o que aconteceu depois daquele silêncio na mesa, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Cada inscrição ajuda a trazer mais histórias, como a da Yasmin. Histórias de mulheres que surpreendem quando menos se espera. Nos comentários, me conta. De qual cidade você está assistindo? Adoro ler cada resposta. Agora vamos continuar, porque essa história está só começando. Yasmin Carvalho havia chegado ao Catar com 2 malas. Um dicionário de árabe que havia comprado com o próprio dinheiro 3 meses antes do casamento. E a convicção herdada da mãe de que toda situação nova tem uma porta de entrada, desde que a pessoa saiba procurar no lugar certo. Tinha 26 anos. Era filha de um professor de história de Recife e de uma intérprete que havia trabalhado por 20 anos em conferências internacionais, antes de adoecer e se aposentar antes do tempo. A mãe, Dona Fátima, havia ensinado Yasmin a falar inglês, francês e japonês com a mesma naturalidade com que ensinava a fazer bolo de rolo, como se idiomas fossem ingredientes da vida e não privilégios de quem tem dinheiro para pagar escola cara. O japonês havia começado como curiosidade. Havia uma biblioteca pública perto da casa da família, em Recife, que tinha uma coleção de livros doados por uma associação cultural japonesa, e Yasmin havia passado os anos do ensino médio naquela biblioteca, consumindo cada um daqueles livros com aquela fome específica de quem descobre que o mundo é maior do que o bairro onde cresceu. Aos 18 anos, falava japonês melhor do que a maioria dos brasileiros que haviam frequentado cursos pagos durante anos. Isso nunca havia parecido extraordinário para ela. Era apenas mais uma coisa que sabia fazer, como nadar ou consertar tomada, coisas que a mãe havia ensinado porque achava que menina precisava saber se virar no mundo sem depender de ninguém para as coisas básicas. O casamento com Khalid Al-Amin havia chegado de uma forma que Yasmin ainda processava quando estava sozinha e tinha tempo para pensar devagar. Havia acontecido através de uma rede de conexões que envolvia uma tia distante que trabalhava em Dubai, uma conferência de negócios em São Paulo, onde Khalid havia estado, e um encontro que havia começado como conversa de corredor e que havia se transformado em algo que ela ainda não tinha palavras completamente certas para descrever. Khalid tinha 34 anos. Era o herdeiro de uma família com negócios em energia, tecnologia e infraestrutura. E tinha aquela presença de quem foi criado sabendo que ocupava espaço no mundo e que nunca precisou pedir licença para existir. Não era arrogante da forma que machuca. Era mais a arrogância tranquila de quem nunca foi questionado e que, portanto, não havia aprendido ainda que ser questionado não é ameaça, é oportunidade.
Havia gostado de Yasmin desde o começo, e ela havia gostado dele também, com aquela honestidade que não romantiza o que não conhece ainda, mas que reconhece quando há algo real para descobrir. Haviam conversado 3 vezes antes do casamento ser proposto, 2 em São Paulo e uma por videochamada. E em cada conversa Khalid havia sido direto, respeitoso e havia feito perguntas que mostravam que estava ouvindo de verdade. O que ele não havia feito, e Yasmin havia notado, era perguntar sobre ela, sobre o que ela sabia, o que havia estudado, o que havia construído antes de aparecer naquela conferência de São Paulo por acidente de agenda. Havia perguntado o que ela gostava, o que sonhava, o que achava importante, mas nunca o que ela sabia. Yasmin havia decidido que esse era o tipo de lacuna que o tempo e a convivência preencheriam. Havia chegado ao Catar com essa decisão guardada no mesmo lugar onde guardava a paciência que a mãe havia ensinado a ter com as coisas que não se resolvem em pressa. Os primeiros 2 meses no palácio haviam sido uma escola de imersão no sentido mais literal que essa expressão pode ter. Havia aprendido os protocolos, os nomes, as hierarquias invisíveis que existem em qualquer ambiente grande e que só ficam visíveis para quem presta atenção nas coisas que não são ditas. Havia aprendido a se mover naquele espaço com o respeito que ele exigia, sem perder a forma que era dela. E havia percebido, com aquela clareza que vem devagar, mas que quando chega é completa, que havia pessoas naquele palácio que haviam decidido, antes de conhecê-la de verdade, o que ela era e o que ela não era. Que havia uma versão de Yasmin que circulava nas conversas de corredor, uma versão que era jovem demais, brasileira demais, simples demais para o mundo onde havia chegado. Essa versão não a incomodava da forma que incomodaria alguém que precisasse de aprovação para saber quem era. A incomodava da forma que incomoda quem sabe que versões erradas criam expectativas erradas e que expectativas erradas criam situações que precisam ser corrigidas e que corrigir situações consome energia que poderia estar sendo usada em outra coisa. A noite do jantar havia chegado, com o peso específico que os eventos importantes têm antes de acontecer, quando o ar já carrega alguma coisa que não tem nome, mas que o corpo reconhece. Os investidores eram 6, 3 eram do Oriente Médio, 2 eram europeus e 1 era japonês. Haruto Tanaka, 72 anos, fundador de uma empresa de tecnologia em Tóquio que havia mudado a forma como metade da Ásia processava dados financeiros. Um homem que havia construído tudo o que tinha com as próprias mãos, a partir de um escritório pequeno no bairro de Shinjuku, e que tinha, por isso mesmo, o tipo de olhar que reconhece em segundos se a pessoa à sua frente é real ou é fachada. Khalid havia apresentado Yasmin na entrada da sala de jantar com aquela formalidade correta de sempre, o nome, a origem, o contexto de esposa. E então havia se virado para os assessores com aquela virada de atenção que diz, sem dizer, que a apresentação havia terminado e que agora era a hora do que importava de verdade. Antes de se sentarem, havia se aproximado dela e dito, com aquela voz baixa que não precisava de volume para chegar: "Este jantar vai ser longo e técnico. Os investidores precisam de atenção total. Você não precisa se envolver nas conversas, pode ficar à vontade." Havia uma gentileza genuína naquelas palavras. Ela havia reconhecido. Não era uma ordem, era o que ele achava que estava sendo cuidado. Mas havia também naquelas palavras uma suposição. A suposição de que ficar em silêncio era o máximo que ela poderia oferecer naquela mesa. Yasmin havia feito o aceno de cabeça que ele esperava e havia se sentado. A mesa era longa, com aquela elegância de lugares que não precisam se esforçar para parecer importantes, porque são importantes de verdade. A luz era baixa e dourada, o tipo de iluminação que foi escolhida por alguém que entende que decisões de dinheiro grande acontecem melhor quando o ambiente tem aquela qualidade de confiança e permanência.
Haruto Tanaka havia sentado à esquerda de Yasmin. Durante a entrada, ele havia ficado em silêncio, ouvindo a conversa ao redor com aquele tipo de atenção quieta que só existe em pessoas que já provaram o suficiente e que não precisam mais de volume para ser levadas a sério. Havia observado a mesa, havia observado Khalid, havia observado os assessores com aquela expressão neutra que Yasmin havia reconhecido, porque a mãe tinha a mesma expressão quando estava avaliando se uma situação merecia o seu tempo de verdade. Então, na virada entre a entrada e o prato principal, Haruto Tanaka havia se virado para Yasmin. Havia olhado para ela por um segundo, com aquela atenção direta e sem cerimônia dos homens que chegaram onde chegaram, porque nunca perderam tempo com formalidade desnecessária. E havia feito uma pergunta, em japonês, formal, preciso, com aquela estrutura de linguagem que no japonês indica respeito genuíno, mas também expectativa de resposta à altura. Você conhece Doimo Aoki? Era o nome de um filósofo japonês do século XX que havia escrito sobre a ética nos negócios, com uma profundidade que até hoje era referência em faculdades de administração em Tóquio. A mesa inteira havia pausado. Khalid havia virado o rosto numa fração de segundo. E Yasmin havia respondido, em japonês, fluente, com a naturalidade de quem está respondendo na própria língua, não em idioma aprendido para impressionar. Conheço. Li o ensaio dele sobre responsabilidade e decisão em 2018. Achei que a parte sobre confiança institucional era mais atual do que a época em que foi escrita. O silêncio que se instalou naquela mesa tinha aquela qualidade específica das coisas que mudam o ângulo de uma noite inteira. Haruto Tanaka havia ficado olhando para ela por um momento. E então havia feito algo que os assessores mais antigos de Khalid mais tarde diriam que nunca haviam visto aquele homem fazer num jantar de negócios em 20 anos de parceria. Havia sorrido. De verdade. O sorriso de Haruto Tanaka durou talvez 3 segundos. Mas 3 segundos numa mesa de jantar, onde o silêncio havia acabado de tomar conta de todo mundo, é um tempo longo o suficiente para que todos percebam que algo mudou. Khalid havia ficado com o copo suspenso a meio caminho entre a mesa e a boca. Os 2 assessores sentados mais próximos trocaram um olhar rápido que Yasmin percebeu com o canto do olho, mas para o qual não direcionou nenhuma atenção. Ela estava olhando para Haruto Tanaka com aquela calma de quem respondeu uma pergunta simples e que está esperando a conversa continuar. Você leu Aoki em japonês ou em tradução? Perguntou Haruto, ainda em japonês. E havia nessa segunda pergunta uma qualidade diferente da primeira. A primeira havia sido um teste. A segunda era curiosidade genuína. Em japonês, respondeu Yasmin. A tradução para o inglês perde alguma coisa na parte sobre mia, o conceito de espaço e intervalo. Na tradução fica parecendo que ele está falando de pausa. No original, fica claro que ele está falando de presença. Haruto ficou em silêncio por um segundo. E então virou o corpo levemente na cadeira, aquele giro de ombros que as pessoas fazem quando estão se reposicionando para uma conversa que acaba de ficar interessante. Você estudou em Tóquio? Perguntou ele. Estudei numa biblioteca pública em Recife, respondeu ela simplesmente. A resposta ficou no ar com aquela qualidade das coisas ditas, sem esforço de impressionar, mas que impressionam exatamente por isso. Khalid havia pousado o copo. Estava ouvindo a conversa com aquela atenção de quem está recalibrando alguma coisa em tempo real. E Yasmin era precisa o suficiente para identificar o que era. Não era surpresa desconfortável. Era surpresa do tipo que chega quando você percebe que havia uma janela aberta na casa inteira e que você havia passado semanas sem olhar para ela. Um dos investidores europeus, Friedrich, alemão, 60 anos, com aquele tipo de paciência de engenheiro que só faz perguntas quando tem certeza de que quer ouvir a resposta, se inclinou levemente para a frente. O que ela está dizendo? Perguntou em inglês para Khalid.
Estamos conversando sobre filosofia japonesa dos negócios, respondeu Yasmin em inglês, antes que Khalid pudesse responder com aquela naturalidade de quem não estava sendo rude, apenas estava presente na própria conversa. Friedrich a olhou por um segundo, e então fez algo que Yasmin havia aprendido a reconhecer como o gesto dos homens sérios quando encontram alguém que merece atenção séria. Endireitou as costas levemente. Era um gesto pequeno, mas era real. Você conhece o trabalho de Aoki? Perguntou Friedrich, com aquela direteza alemã que não enrola. Conheço o suficiente para achar que a aplicação que vocês estão considerando para o terceiro trimestre tem um ponto fraco que o Haruto-san provavelmente já identificou, respondeu ela. A mesa ficou em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente do anterior. O primeiro havia sido o silêncio da surpresa. Este era o silêncio de uma mesa inteira prestando atenção. Khalid havia ficado completamente quieto. Haruto Tanaka havia feito aquele som baixo e curto que no japonês funciona como confirmação, o som de quem ouviu algo que reconhece como verdade. Qual ponto fraco? Perguntou Friedrich. Yasmin havia chegado àquela mesa sabendo que seria longa a noite. Havia escutado nas semanas anteriores, com aquela atenção que as pessoas subestimam em quem acham que não está prestando atenção, as conversas de corredor sobre a negociação, os números que circulavam nas reuniões que aconteciam com a porta do escritório de Khalid quase fechada, os nomes das empresas envolvidas que apareciam nos documentos que ela havia visto sobre a mesa e que havia lido com a rapidez de quem foi criada por um professor de história que dizia que informação é o único patrimônio que ninguém pode tomar de você. Não havia planejado usar nada daquilo. Havia chegado àquela mesa como havia chegado a todo lugar novo nos últimos meses, com atenção aberta e sem agenda. Mas a pergunta de Haruto havia aberto uma porta, e portas abertas, havia aprendido com o pai, existem para ser atravessadas. A estrutura de entrada que está sendo proposta assume que o mercado local vai absorver a tecnologia no mesmo ritmo que absorveu nos mercados europeus, disse ela, com aquela clareza direta que não precisava de tom professoral para ser precisa. Mas o contexto cultural de tomada de decisão no Sudeste Asiático, que é onde a expansão está sendo planejada para a segunda fase, funciona de forma diferente. Não é mais lento nem mais rápido. É estruturado em relações de longo prazo antes de estruturado em produto. Entrar com o timing europeu num mercado que opera em lógica de confiança acumulada vai criar um gap que vai custar mais para corrigir do que custaria para planejar corretamente agora. O silêncio que se instalou depois dessa fala tinha aquela textura densa das salas, onde dinheiro grande está sendo discutido e onde alguém acabou de dizer uma coisa que todo mundo sabia, mas que ninguém havia colocado em palavras com aquela clareza. Friedrich ficou olhando para ela por um momento, e então olhou para Khalid com aquela expressão que dizia, sem precisar de palavras, que havia uma pergunta não formulada, mas completamente legível naquele olhar. Khalid estava com a expressão daquele tipo específico de quietude que existe quando uma pessoa está processando mais coisas ao mesmo tempo do que consegue mostrar no rosto. Haruto Tanaka havia pousado os talheres sobre a mesa devagar, com aquela deliberação de quem está marcando um momento. Ela está certa, disse ele em inglês, pela primeira vez desde que havia chegado. Eu estava esperando para ver se alguém ia mencionar isso antes do final da noite. E se ninguém mencionasse? Perguntou Friedrich. Eu mencionaria amanhã de manhã numa reunião separada, respondeu Haruto com aquela tranquilidade direta. E a negociação tomaria um rumo diferente. O peso daquelas palavras pousou sobre a mesa, com a gravidade das coisas que são ditas por pessoas que têm credibilidade suficiente para que cada palavra carregue consequências reais. Khalid havia pousado os talheres também,
e havia olhado para Yasmin com aquela atenção total que ela havia visto nele antes, mas nunca naquele contexto, nunca com aquela qualidade específica de alguém que está vendo algo pela primeira vez, mesmo já tendo olhado para aquilo muitas vezes antes. Yasmin havia pegado o copo de água e tomado um gole com aquela calma de sempre. Não havia nada performático naquele gesto. Era apenas uma pessoa com sede num jantar longo. "Como você sabia do Gap?" perguntou Khalid em voz baixa, num árabe que era só para ela. "Ouvi", respondeu ela em árabe com a mesma simplicidade. "Onde?" "Nos corredores, nas reuniões com a porta quase fechada." Ela o olhou. "Quase fechada não é fechada, Khalid." Havia algo naquela resposta que não era repreensão e não era ironia. Era apenas a versão mais honesta e direta que ela tinha de dizer que havia estado presente o tempo inteiro, que havia prestado atenção o tempo inteiro, e que o silêncio dela, nos últimos 2 meses, não havia sido ausência, havia sido escuta. Khalid ficou em silêncio por um momento que tinha aquela qualidade das coisas que precisam de tempo para serem digeridas corretamente. E então Friedrich, do outro lado da mesa, disse algo que mudou o registro da noite inteira. "Khalid, com todo o respeito pela agenda que você preparou", disse ele, com aquela direteza alemã que não se desculpa pela própria clareza, "eu gostaria de ouvir mais dela." Eduto Tanaka assentiu uma vez, com aquela economia de gestos de quem não repete o que já está dito. E os outros investidores, um por um, haviam virado os rostos para Yasmin com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer como o tipo mais real que existe, a atenção de pessoas que têm muito a perder e que, portanto, só prestam atenção de verdade quando encontram alguém que merece. Khalid havia ficado em silêncio. E Yasmin havia pousado o copo, endireitado levemente as costas e começado a falar. Havia um homem na mesa que não havia dito nada desde que Yasmin havia respondido em japonês. Tariq Al-Suaidi tinha 58 anos, era primo de 2º grau de Khalid pelo lado paterno e havia estado presente em cada negociação importante da família nos últimos 20 anos. Não porque fosse o mais inteligente da sala, havia pessoas que diriam, em sussurro e nunca na frente dele, que Tariq era competente sem ser brilhante, eficiente sem ser criativo. Mas porque conhecia cada dobra de cada contrato que havia passado pelas mãos da família, cada aliança que havia sido construída e cada ponte que havia sido queimada, e esse tipo de conhecimento acumulado tem um valor que não aparece em nenhum currículo, mas que todos os que dependem dele reconhecem. Tariq havia olhado para Yasmin quando ela havia começado a falar com os investidores com aquela expressão que ela havia identificado em segundos. Não era raiva, era algo mais frio do que raiva. Era o olhar de quem está calculando, de quem está medindo o tamanho de algo que não havia previsto e que está decidindo em tempo real o que fazer com aquilo. Yasmin havia notado, havia arquivado e havia continuado falando. Durante 40 minutos, a mesa havia se transformado. O que havia começado como um jantar de negócios com protocolo rígido e hierarquia clara, havia se tornado uma conversa real, do tipo que acontece quando as pessoas ao redor de uma mesa param de representar os papéis que chegaram preparadas para representar e começam a pensar de verdade juntas. Yasmin havia falado sobre o conceito japonês de nemawashi, o processo de preparar o terreno para uma decisão antes de apresentá-la formalmente, construindo consenso de forma gradual e silenciosa antes que qualquer votação aconteça. Havia explicado como aquilo se aplicava diretamente à estratégia de entrada no mercado asiático que estava sendo discutida. E por que ignorar aquele processo não era apenas um erro cultural, mas um erro financeiro com número específico e prazo específico para se materializar. Eduto Tanaka havia participado da conversa com aquela intensidade quieta de quem encontrou,
inesperadamente, um interlocutor à altura. Friedrich havia feito perguntas precisas que Yasmin havia respondido com a mesma precisão. Os outros investidores haviam ouvido com aquela atenção que é o maior elogio que existe numa sala de negócios. E Khalid havia ficado presente na conversa sem conduzir, o que era para alguém que havia construído a carreira sendo o centro de cada mesa que havia sentado. Uma posição nova que ele estava navegando com uma compostura que Yasmin havia reconhecido como esforço real. Foi quando os pratos principais foram retirados e o café começou a circular que Tariq Al-Suaidi falou pela primeira vez. Yasmin, disse ele em árabe, com aquela cordialidade superficial que tem a textura do veludo, mas a temperatura do gelo. Foi fascinante ouvi-la, mas preciso perguntar, com todo o respeito, em que momento você estudou o mercado asiático em profundidade suficiente para fazer as afirmações que fez hoje à noite? A mesa não havia parado completamente, mas havia aquele ajuste de atenção que acontece quando alguém faz uma pergunta que todos percebem que tem mais camadas do que a superfície mostra. Yasmin o olhou por um segundo. Li, respondeu ela com aquela simplicidade que não era ingenuidade, era escolha. Li onde? Perguntou Tariq com o mesmo sorriso cordial que não chegava aos olhos. Em livros, em artigos acadêmicos, em relatórios de mercado, disse ela. E ouvi nas conversas que aconteceram neste palácio nas últimas semanas sobre esta negociação específica. Você não tem formação em economia ou em negócios internacionais, disse Tariq. E havia nessa afirmação a qualidade de quem está apresentando um fato, mas que escolheu apresentar aquele fato específico naquele momento específico com uma intenção que era completamente legível. Não tenho, concordou Yasmin. Tenho formação em letras e linguística. Ela pausou um segundo. Mas o Haruto-san também não tem formação em economia. Formou em engenharia e construiu uma das maiores empresas de tecnologia financeira da Ásia. Haruto Tanaka havia feito aquele som baixo de confirmação novamente, sem virar o rosto, com o canto do lábio levemente curvado. Tariq havia mantido o sorriso, mas havia algo nos olhos que havia ficado mais frio. Claro, disse ele. Estou apenas dizendo que há uma diferença entre leitura e experiência de mercado. Não quero que nossos parceiros internacionais saiam desta mesa com impressões baseadas em análise que ainda está sendo construída. Era uma frase bem construída. Havia que reconhecer isso. Havia sido dita com aquele tom de preocupação legítima que tornava difícil atacá-la diretamente sem parecer defensivo. Era o tipo de frase que pessoas experientes em ambientes de poder usam quando querem diminuir alguém sem deixar digitais visíveis. Friedrich havia olhado para Tariq com aquela expressão neutra dos engenheiros que processam linguagem com precisão cirúrgica. Na análise que ela apresentou está correta, disse Friedrich, sem elaboração, sem tom, apenas o fato. Eu estava preparado para levantar exatamente o mesmo ponto amanhã de manhã com dados que minha equipe compilou na semana passada. Os dados dela e os meus chegam à mesma conclusão. O silêncio que se instalou tinha aquela qualidade específica das situações onde alguém tentou reduzir outra pessoa e o tiro voltou com precisão. Tariq havia mantido a compostura, porque era o tipo de homem que havia aprendido a manter compostura em público como reflexo treinado. Mas havia algo nos ombros, uma tensão mínima, que Yasmin havia notado. Khalid havia olhado para Tariq com aquela expressão que ela ainda estava aprendendo a ler com precisão, mas que tinha, naquele momento, uma qualidade que ela identificou como avaliação. Não era o olhar de quem estava surpreso com o que Tariq havia feito. Era o olhar de quem estava notando algo com uma atenção diferente de antes. Tariq, disse Khalid com aquela voz baixa e firme. O Friedrich acabou de confirmar a análise. Podemos continuar. Era uma frase curta, mas tinha o peso de uma decisão, não de uma sugestão.
Tarik havia assentido com aquele aceno de cabeça que era concordância de superfície e que guardava tudo o mais para depois, para os corredores, para as conversas que acontecem depois que os investidores vão embora e que nunca aparecem em nenhuma ata. Yasmin havia anotado tudo aquilo naquele lugar silencioso da memória, onde guardava as coisas que precisam ser entendidas antes de serem respondidas. O jantar havia continuado por mais 1 hora. A conversa havia voltado para os números concretos da negociação, com Yasmin participando quando havia algo relevante a dizer e ficando em silêncio quando o que estava sendo dito não precisava dela, porque havia aprendido com a mãe que a pessoa que fala quando tem algo a dizer e fica quieta quando não tem, é a pessoa cuja voz tem mais peso quando abre a boca. Quando os investidores haviam se levantado para ir embora, Haruto Tanaka havia sido o último a sair. Havia parado na porta da sala de jantar e havia se virado para Yasmin com aquele gesto formal e preciso da reverência japonesa. Yasmin havia respondido com a mesma reverência, com o ângulo correto, com aquela naturalidade que vem de quem não está reproduzindo um gesto, mas que entende o que ele significa. Haruto havia ficado olhando para ela por 1 segundo. "Anata wa omoshiroi hito desu", havia dito ele. "Você é uma pessoa interessante." "Arigatou gozaimasu, Tanaka-san", havia respondido ela. E Haruto Tanaka havia saído com aquele passo de homem que chegou onde chegou porque sempre soube reconhecer o que vale a pena. A sala havia ficado quieta. Os assessores haviam saído discretamente, como assessores bons sempre fazem quando percebem que o espaço precisa de menos gente. E Tarik havia saído por último entre os da família, com aquele passo de quem ainda está calculando, sem olhar para Yasmin ao passar. Khalid havia ficado na cabeceira da mesa, e Yasmin havia ficado onde estava. E havia entre eles, naquele silêncio de sala de jantar, com as taças ainda na mesa e a luz baixa e dourada, ainda fazendo aquele trabalho bonito sobre as superfícies, uma conversa inteira que ainda não havia começado, mas que estava completamente pronta para acontecer. Khalid havia se levantado da cadeira da cabeceira e havia caminhado até a janela, aquele passo de sempre que ela havia aprendido a reconhecer como o passo de quem precisa de distância física para organizar o que está dentro antes de colocar em palavras. A cidade lá fora tinha aquela luminosidade específica do Catar à noite, uma luz que não era a luz de Recife, não tinha aquele calor alaranjado das ruas do bairro onde ela havia crescido, era mais fria, mais alta, mais vertical, a luz de uma cidade que havia sido construída rapidamente e com intenção e que ainda estava descobrindo o próprio ritmo. Yasmin havia ficado sentada. Havia pego a xícara de café que ainda estava quente e havia tomado um gole devagar, com aquela calma que não era indiferença ao que estava acontecendo, mas que era a forma que ela tinha de deixar os momentos pesados encontrarem o próprio peso antes de tentar carregá-los. "Por que você não me contou?" perguntou Khalid, de costas para ela, com aquela voz que havia perdido o tom formal do jantar e que estava agora na frequência mais baixa e honesta que ele tinha. Era a primeira coisa que havia dito desde que a sala havia ficado vazia. "O que especificamente?" respondeu ela, porque havia aprendido que, com Khalid, as perguntas gerais precisavam ser tornadas específicas antes de serem respondidas, não por evasão, mas porque as respostas certas dependem das perguntas certas. "Tudo isso", disse ele, e havia nessas 2 palavras um peso que era muita coisa ao mesmo tempo. Era o japonês, era Aoki, era o Nemawashi, era Friedrich, confirmando em 30 segundos o que ela havia dito em 40 minutos. Era a reverência na saída e a resposta que Haruto havia recebido de volta com o ângulo correto. "Você sabia de tudo isso e nunca mencionou." Yasmin pousou a xícara. "Você nunca perguntou", disse ela com aquela direteza que não era acusação. Era apenas verdade. Khalid ficou em silêncio por um momento,
E então se virou, apoiando as costas na janela, com os braços cruzados e aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como o rosto de quem está sendo honesto consigo mesmo, o que era sempre o rosto mais difícil de sustentar. "É verdade", disse ele. "Você me perguntou o que eu gostava", disse ela, com aquela paciência de quem está desmontando um argumento, não com raiva, mas com clareza. "Me perguntou o que eu sonhava. Me perguntou o que eu achava bonito no mundo." Ela o olhou. "Mas não me perguntou o que eu sabia, o que eu havia construído antes de você aparecer." Khalid ficou com aquelas palavras por um momento, e havia nele, Yasmin via com toda a atenção que tinha, o processo de alguém que está chegando em algo importante por dentro antes de conseguir falar sobre aquilo por fora. "Eu assumi", disse ele finalmente, com aquela honestidade que era sempre a parte mais real dele quando aparecia. "Assumi que você era nova nesse mundo e que precisava de tempo para aprender. Não parei para considerar que você podia ter trazido um mundo inteiro com você." "Trouxe", disse ela simplesmente. "E trouxe", repetiu ele, e havia no eco daquela palavra algo que não era apenas concordância, era reconhecimento. Do tipo que chega tarde, mas que quando chega é completo. Khalid se moveu da janela em direção à mesa, puxou a cadeira mais próxima de Yasmin e sentou. Não na cabeceira, não com a mesa inteira entre eles, a cadeira ao lado, a distância das conversas reais. "Me conta", disse ele, "tudo, do começo." E havia na voz dele a qualidade que ela havia esperado encontrar desde o começo daqueles 2 meses. A voz de quem fechou a suposição e abriu a escuta. Yasmin havia ficado em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem hesita, mas de quem está escolhendo por onde começar uma história que tem muitas entradas possíveis. "Minha mãe é intérprete", disse ela. "Trabalhou por 20 anos em conferências internacionais. Quando eu tinha 4 anos, ela me levava para o trabalho nos dias que não tinha escola, e eu ficava numa sala pequena, perto da cabine de tradução, ouvindo pessoas do mundo inteiro falarem sobre coisas que eu não entendia, mas que eu achava as mais fascinantes que existiam." Ela pausou. "Acho que comecei a aprender idiomas antes de entender que estava aprendendo idiomas. Era só a forma que o mundo chegava até mim." Khalid estava ouvindo com aquela atenção total que ela havia aprendido a reconhecer como a marca mais real que ele tinha quando estava de verdade presente numa conversa. "Quantos idiomas você fala?" perguntou ele. 5 fluentemente", respondeu ela. "Árabe, inglês, francês, japonês e português, que é óbvio." Ela inclinou levemente a cabeça. "E entendo mandarim suficientemente bem para acompanhar uma conversa de negócios. Mas não confio no meu mandarim para falar em público ainda." Khalid ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que tinha mais camadas do que uma única leitura conseguia capturar. "Você entende árabe desde quando?" perguntou ele, e havia na voz uma qualidade que era quase cautelosa, do tipo que aparece quando a pessoa está fazendo uma pergunta e que ao mesmo tempo está fazendo as contas do que a resposta pode significar em retrospecto. "Desde antes de nos conhecermos", respondeu ela. "Aprendi em 2 anos com materiais online e um professor particular que minha mãe me deu de presente de aniversário quando fiz 23 anos, porque eu havia mencionado uma vez que achava árabe a língua mais bonita que havia ouvido." O silêncio que se instalou tinha aquela qualidade densa das situações onde uma pessoa percebe que as conversas que achou que eram privadas talvez não tenham sido tão privadas quanto pensava. "As conversas com a porta quase fechada", disse Khalid, com aquela lentidão de quem está chegando numa conclusão que deveria ter chegado antes. "Quase fechada não é fechada", repetiu ela, com o mesmo tom calmo de quando havia dito a mesma frase mais cedo naquela noite. Khalid passou a mão pelo rosto com aquele gesto de alguém que está processando o volume de uma situação. E então disse, com aquele humor seco e raro que aparecia nele nos momentos em que a tensão havia cedido o suficiente para deixar passar:
Isso significa que você entendeu absolutamente tudo o que o Tariq disse sobre você nos últimos 2 meses. Absolutamente tudo, confirmou ela, com aquela calma que não era mágoa contida nem triunfo. Era apenas a calma de quem escolheu ouvir antes de responder e que havia guardado a resposta para o momento certo. Khalid ficou em silêncio por um momento. Por que você não disse nada? Porque não era ainda o momento, disse ela. E porque queria entender quem ele era de verdade antes de tomar qualquer decisão sobre o que fazer com o que havia entendido. E agora? Perguntou Khalid. Você entende quem ele é? Yasmin havia pousado a xícara vazia com aquela precisão de sempre. Entendo, disse ela. Tariq é um homem que passou 20 anos sendo a pessoa mais informada em qualquer sala que entrou. Não o mais inteligente, não o mais criativo. O mais informado. E essa posição deu a ele um poder que ele protege com a mesma seriedade que outras pessoas protegem território físico. Ela o olhou. Eu não represento ameaça para ele porque discordei dele. Represento ameaça porque apareci sem aviso e com informação que ele não havia me dado permissão de ter. Khalid ficou em silêncio por um tempo que tinha aquela qualidade das coisas sendo pesadas com honestidade. Você está me dizendo que devo prestar atenção nele, disse ele. Estou dizendo que você já deveria estar prestando, respondeu ela. Há coisas que chegaram aos seus ouvidos nos últimos meses que passaram pela curadoria dele antes de chegar. Não estou dizendo que ele mente. Estou dizendo que ele escolhe o que apresenta e em que ordem e com qual ênfase. E que essa escolha nem sempre coincide com o que você precisaria saber para decidir corretamente. O silêncio que se seguiu era do tipo que existe quando uma verdade que estava esperando ser dita finalmente encontra o momento certo e o lugar certo e a pessoa certa para ouvi-la. Khalid havia ficado olhando para ela com aquela atenção total que ela havia esperado nos primeiros 2 meses e que havia encontrado apenas em doses parciais até aquela noite. E havia algo no rosto dele que ela estava lendo com toda a atenção que tinha, porque era um rosto que estava mostrando coisas que não costumava mostrar. Havia o peso de quem está processando uma revisão grande. Havia algo que era próximo de vergonha, do tipo tranquilo que não grita, mas que fica. A vergonha de quem percebe que havia subestimado alguém que estava ao lado e que estava esperando pacientemente para ser visto. E havia uma terceira coisa, que ele disse em voz alta antes que ela precisasse nomear. Foi um idiota, disse ele, com aquela direteza sem drama, que era sempre a forma mais honesta que ele tinha de dizer as coisas que importavam. Não foi idiota, disse ela com a mesma direteza. Foi humano. Chegou a uma conclusão com base no que via e não parou para perguntar o que não estava vendo. Ela pausou. Mas agora você está perguntando, e isso é o que importa. Khalid havia ficado olhando para ela por um longo momento. E então havia feito algo que ela não havia planejado naquela noite e que chegou com aquela qualidade das coisas simples que têm peso real porque não estão tentando ser nada além do que são. Havia colocado a mão sobre a dela na mesa, com aquela gentileza direta que dispensava cerimônia porque não precisava dela. Me conta mais, disse ele, sobre Recife, sobre a biblioteca, sobre sua mãe e o que ela ensinou, sobre tudo o que você trouxe que eu ainda não sei. E havia na voz dele, naquele pedido simples, a qualidade que ela havia reconhecido desde o primeiro dia como o que a havia feito dizer sim quando a proposta havia chegado. A qualidade de alguém que, quando finalmente olha de verdade, olha com tudo que tem. Yasmin havia ficado em silêncio por um segundo, e então havia sorrido. De verdade, com aquele sorriso de Recife que não guardava nada e que dava tudo. O sorriso de quem está exatamente onde deveria estar. E havia começado a contar. A manhã seguinte chegou com aquela claridade específica do Catar, que Yasmin havia aprendido a reconhecer como diferente de qualquer luz que havia visto antes de chegar.
Era uma luz que não tinha a umidade de Recife, não tinha aquele peso dourado e úmido da manhã nordestina. Era mais seca, mais direta, como tudo naquele lugar que havia aprendido a gostar de uma forma que não substituía o que havia deixado para trás, mas que existia por conta própria. Khalid havia saído cedo para uma reunião com Friedrich, que havia pedido um encontro antes do voo de volta para Frankfurt. Havia deixado uma mensagem curta, como havia se tornado o jeito dele de mostrar que havia dito o que havia dito na noite anterior e que não havia acordado diferente. Friedrich quer revisitar a proposta com base no que você apresentou. Estarei de volta antes do almoço. Yasmin havia lido a mensagem ainda na cama. Havia ficado em silêncio por um momento, com aquela qualidade de alguém que está deixando algo bom pousar de verdade antes de começar o dia. E então havia se levantado. Estava na varanda com o café quando Tariq Al-Suaidi apareceu. Não havia batido. Havia simplesmente aparecido na entrada da varanda com aquele passo de quem tem o hábito de tratar os espaços da família como extensão dos próprios. O hábito de 20 anos que ninguém havia questionado, porque ninguém havia tido razão suficiente para questionar antes. Um bom dia, disse ele em árabe, com aquele sorriso de superfície que ela havia aprendido a reconhecer na noite anterior, como o sorriso que ele usava quando estava construindo alguma coisa enquanto sorria. Bom dia, Tariq, respondeu ela, com a mesma naturalidade de sempre, sem se mover da cadeira, sem demonstrar nem conforto nem desconforto com a presença dele. Apenas presente, como sempre estava. Ele havia se sentado na cadeira à sua frente sem ser convidado, cruzando as pernas, com aquele conforto de quem está em casa, e havia ficado em silêncio por um momento, olhando para a cidade, com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que foi escolhido com cuidado. Você foi impressionante ontem à noite, disse ele, e havia na voz aquela qualidade ambígua que fazia o elogio soar exato o suficiente para não poder ser rejeitado, mas vago o suficiente para poder ser retirado se necessário. Obrigada, respondeu ela simplesmente. Os investidores ficaram impressionados, continuou Tariq. Especialmente o Haruto. Ele pausou com aquela pausa calculada. Mas eu queria conversar com você sobre uma coisa, de pessoa para pessoa, sem a formalidade do jantar. Pode falar, disse ela. Tariq havia se inclinado levemente para a frente, com aquele gesto de quem está prestes a oferecer algo que parece conselho, mas que é outra coisa. Este mundo tem regras que não estão escritas em nenhum lugar, mas que existem, disse ele, com aquela voz de experiência acumulada. E uma das mais importantes é que as pessoas que estão há muito tempo numa estrutura têm funções que não são visíveis para quem chega, funções de equilíbrio, de continuidade. Ele a olhou. Eu conheço cada parceiro desta família, cada contrato, cada aliança que custou anos para ser construída. E conheço também o que pode desfazer essas alianças num jantarzinho bem intencionado. Yasmin havia ficado ouvindo com aquela atenção que não interrompe porque não precisa, porque sabe que a frase ainda não chegou onde quer chegar. O que você está dizendo, Tariq? Perguntou ela, com aquela direteza que não era rudeza, era apenas recusa de fingir que não havia entendido o que havia entendido perfeitamente. Ele havia ficado em silêncio por um segundo. E então havia dito, ainda com o mesmo tom de conselho gentil que havia usado desde o começo. Estou dizendo que Khalid tem um ritmo de trabalho que levou anos para ser construído. Uma forma de conduzir negociações que funciona porque todos ao redor entendem os papéis. Quando um elemento novo entra nessa dinâmica sem que os papéis estejam claros, mesmo com as melhores intenções, pode criar instabilidade que custa caro. Ele pausou. Não estou dizendo que você fez algo errado ontem. Estou dizendo que talvez valha a pena conversar com Khalid sobre como e quando participar, para que todos possam se ajustar. Era uma frase muito bem construída.
Era a frase de alguém com 20 anos de prática em dizer o que queria dizer sem deixar que as palavras pudessem ser usadas contra ele. Yasmin havia pousado a xícara de café devagar. Havia ficado olhando para Tariq por um momento com aquela atenção que ele claramente não havia esperado. A atenção de quem não está sendo intimidada nem convencida, mas que está lendo tudo com precisão total. "E Tariq", disse ela com aquela voz calma que tinha a temperatura do mármore, "eu entendo exatamente o que você está dizendo. E vou ser honesta com você porque acho que você merece honestidade mais do que merece diplomacia." Ele havia ficado em silêncio, com aquela expressão de quem não havia previsto que a conversa tomaria esse rumo. Você não está me aconselhando", continuou ela. "Você está me pedindo para ficar menor do que sou, porque o tamanho que sou te incomoda." Ela o olhou diretamente. "E eu entendo por quê. Durante 20 anos, você foi a pessoa mais informada em cada sala desta família. E ontem apareceu alguém que não pediu licença para ser informada e que trouxe informação que você não havia curado antes de chegar. Isso assusta. É humano que assuste." Tariq havia ficado completamente quieto com aquela quietude de quem foi lido com uma precisão que não esperava. "Mas vou te dizer o que vai acontecer", disse ela, com aquela calma que não era ameaça, era apenas descrição do que era real. "Vou continuar participando quando tiver algo relevante a dizer. Vou continuar aprendendo o que não sei. E vou continuar sendo honesta com Khalid sobre o que observo, incluindo o que observei sobre a forma como a informação chega até ele." Ela pausou. "Não porque quero o seu lugar, mas porque faz parte de quem eu sou ser útil de verdade para as pessoas que amo. E Khalid é uma dessas pessoas." O silêncio que se instalou na varanda tinha aquela qualidade das situações onde algo foi dito com clareza suficiente para não poder ser desfeito. Tariq havia ficado olhando para ela por um longo momento, e havia naquele olhar, por baixo de tudo, algo que ela havia identificado com cuidado antes de nomear. Não era raiva, era o reconhecimento relutante de quem encontrou algo que não pode diminuir e que está processando o que fazer com isso. Havia se levantado sem pressa, havia feito um aceno de cabeça com aquela formalidade de sempre e havia dito, com uma voz que havia perdido a camada de sorriso de superfície e que, portanto, soava mais honesta do que qualquer coisa que havia dito antes: "Khalid é sortudo." E havia saído. Yasmin havia ficado na varanda por um momento depois que ele foi embora, com a luz da manhã sobre a cidade e o café esfriando na xícara, deixando o momento se assentar com o peso que tinha. Então havia pegado o telefone e ligado para Recife. Dona Fátima havia atendido no segundo toque, como sempre atendia, com aquela voz que tinha o calor específico das mães, que foram professoras de vida antes de qualquer outra coisa. "Minha filha", havia dito ela, e havia nessas duas palavras tudo o que existia de lar no mundo. "Mãe", havia respondido Yasmin, e havia sorrido com aquele sorriso que só saía nessa direção, o sorriso de quem está longe, mas que sabe exatamente onde o centro do mundo fica. "Como você está?" "Bem", disse Yasmin, "aconteceu muita coisa ontem." "Me conta!" E Yasmin havia contado, com aquela ordem e aquela clareza que havia herdado da mãe, sobre o jantar, sobre o japonês, sobre Haruto Tanaka e a reverência e a resposta com o ângulo correto, sobre Friedrich e os dados que chegaram à mesma conclusão, sobre Tariq e a conversa da manhã, sobre Khalid e a mão sobre a mesa e o pedido de contar mais. Dona Fátima havia ouvido tudo em silêncio, daquele silêncio ativo de intérprete que ouve com o corpo inteiro antes de responder. E quando Yasmin terminou, havia ficado quieta por um momento, e então havia dito, com aquela voz que misturava orgulho e aquela sabedoria prática de quem havia ensinado a filha a pescar antes de dar o peixe: "Você sabe o que me deixa mais feliz nessa história toda?" "Não, o quê?" perguntou Yasmin.
Não foi o japonês, não foi a análise de mercado. Dona Fátima havia pausado com aquela pausa de quem sabe que a frase que vem é a que importa. Foi você ter olhado para aquele homem que tentou te diminuir e ter dito a verdade sem gritar, sem chorar, sem precisar da aprovação de ninguém para saber que estava certa. Yasmin havia ficado em silêncio por um segundo. Aprendi com a melhor, disse ela. Aprendeu, concordou Dona Fátima, com aquele sorriso que Yasmin conseguia ouvir, mesmo sem ver. Agora vai tomar esse café que eu sei que esfriou enquanto você ficava na varanda pensando. Yasmin havia rido, com aquele riso de Recife que não se contém, com a varanda e a cidade e a luz seca da manhã ao redor. Khalid havia chegado antes do almoço como havia prometido. Havia entrado na varanda onde ela ainda estava, com um livro agora, com o café que havia sido trocado por um quente, e havia sentado ao lado dela com aquela naturalidade nova, que tinha a qualidade das coisas que mudam de verdade e que, portanto, não precisam ser anunciadas. Friedrich quer revisitar a estratégia de entrada completa, disse ele. A análise que você apresentou ontem vai ser incorporada formalmente nos documentos da negociação. Fico feliz, disse ela. Ele também perguntou se você estaria disponível para uma chamada na semana que vem com a equipe de análise dele em Frankfurt. Yasmin havia levantado os olhos do livro. Perguntou isso para você? Disse ela, com aquela precisão que fazia diferença. Khalid havia entendido a distinção imediatamente. Me pediu para perguntar se você estaria disponível, corrigiu ele com aquela honestidade direta. O convite é para você. Yasmin havia ficado em silêncio por um segundo, deixando aquilo ter o peso que tinha, não o peso de um triunfo, mas o peso simples e real de algo que havia sido conquistado da forma certa e que, portanto, tinha uma solidez que as coisas conquistadas de outro jeito não têm. Vou confirmar com ele diretamente, disse ela. Khalid havia assentido. E havia algo naquele aceno de cabeça que era diferente de todos os anteriores, a qualidade de alguém que estava reconhecendo um igual, não como gesto generoso, mas como fato. Yasmin, disse ele, depois de um silêncio curto. Sim, sobriu Tariq. Já conversei com ele esta manhã, disse ela simplesmente. Khalid havia ficado olhando para ela. Eu sei, disse ele. Ele me mandou mensagem. Uma pausa. Disse que você era direta. Sou, confirmou ela. Disse também que Khalid era sortudo, disse ele, com aquela expressão que tinha aquele humor seco e raro que ela havia guardado desde o primeiro dia. Yasmin havia sorrido. Ele está certo sobre essa parte, disse ela. Khalid havia ficado em silêncio por um momento, e então havia dito, com aquela voz baixa e honesta que era sempre a frequência mais real que ele tinha. Fui um idiota por não perguntar quem você era antes de assumir que sabia. Já disse isso ontem, respondeu ela. Não preciso dizer de novo, disse ele, porque ontem disse no calor do momento e hoje estou dizendo de manhã com o café e com tempo para pensar. Ele a olhou. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Yasmin havia fechado o livro. Havia olhado para Khalid com aquela atenção de sempre, com aquela avaliação precisa e honesta que não romantizava o que não conhecia ainda, mas que reconhecia o que era real quando o encontrava. E havia algo naquele homem ao lado dela, naquela manhã de Catar com a luz seca e a cidade acordada lá embaixo, que era real. Que havia custado 2 meses de paciência e uma noite de jantar com investidores e uma conversa de varanda que havia mudado o ângulo de muita coisa para chegar até ali, mas que havia chegado. Então não cometa, disse ela simplesmente. E havia no ar entre eles, naquela varanda com o sol da manhã e o livro fechado no colo e as xícaras quentes, aquela qualidade específica das coisas construídas com o material certo. Não fáceis, não perfeitas, mas sólidas, do tipo que dura. Em Recife, Dona Fátima havia voltado ao trabalho depois da ligação da filha, carregando naquela tarde uma leveza específica de mãe que sabe que criou alguém capaz de estar no mundo com tudo que tem, sem pedir licença
e sem precisar de aplausos para saber o próprio valor. E a biblioteca pública do bairro estava aberta, como estava sempre aberta, com as prateleiras cheias de livros doados por associações culturais de lugares distantes, esperando pelo próximo menino ou menina que chegasse com aquela fome específica de quem descobriu que o mundo é maior do que o bairro onde cresceu. Sempre há um próximo. Sempre há uma porta nova esperando quem saiba procurar no lugar certo. Se você chegou até aqui, você sabe que esta história não é só sobre um jantar, ou sobre investidores, ou sobre o japonês na hora certa. É sobre uma mulher que trouxe o mundo inteiro dentro dela e que esperou pacientemente o momento de mostrar isso sem pedir permissão para ninguém. E se isso tocou em alguma coisa dentro de você, então você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like. Cada inscrição é a razão pela qual consigo continuar trazendo histórias como a da Yasmin, histórias de mulheres reais, fortes, silenciosas no momento certo e impossíveis de ignorar no momento seguinte. Nos comentários, me conta uma coisa. Qual idioma você sempre quis aprender e nunca começou? Quero muito ler a sua resposta. Muito obrigado por ter ficado até o final. Você faz parte disso. Até a próxima história.